Oi, gente, consultório de vendas no ar. Mais uma vez, a gente começa mais um live. Eu e o Edu falamos aqui ao vivo de São Paulo. O Edu, que é o idealizador desse projeto do consultório de vendas e autor do blog de mesmo nome. Bom, essa é a primeira sexta-feira do mês, né? Do comecinho de julho. Como tá a sua expectativa aí pro live de hoje? Oi, gente, bom dia. Live hoje Casual Day, né? Camiseta, tô de lápis, não tô de caneta, Casual Day. Eu acho que fazer um live no começo do mês, eu acho que ele até acaba sendo mais rico, porque a gente consegue não só olhar o que aconteceu, né? A gente consegue também falar um pouquinho o que vai acontecer no mês. Claro que a gente está sempre falando de planejamento, mas acho que é mais fidedigno, né? Falar do começo do mês do que deixar para contar no final do mês e contar o que faz. Então, animado, mudando essa Muito data bom. aí, ganhei uma semaninha de férias aí que você me deixou ficar um tempo de férias. Boa. Bom, gente, essa é a quarta transmissão ao vivo do consultório de vendas, desde que a gente iniciou essa série de entrevistas com o Edu. Lembrando que no live passado nós falamos sobre a estratégia de fatiar as metas. Então, fatiar as metas em períodos mais curtos, não somente em mês, em semanas, eventualmente até em dias, e também em indicadores que não são apenas números, volumes de venda, mas outros indicadores que podem contribuir para o alcance do resultado final. A gente vai retomar um pouquinho isso aqui mais para o fim do live, mas a ideia hoje é a gente aprofundar um pouco esse tema. E não à toa a gente trouxe o live para o comecinho do mês, como o Edu comentou, para a gente aprofundar um pouco a ideia de planejamento. Então esse é o tema do live de hoje, planejamento de vendas. E lembrando que julho acaba tendo as suas particularidades, né? É um mês de férias, muita gente está viajando, e alguns setores são impactados negativamente, outros positivamente por essa sazonalidade. E também, inevitavelmente, tem esse marco da metade do ano, né? Tem os mais desesperados já estão até falando que a gente está já fazendo o fim do ano, Natal tá chegando, aquela história toda. Mas vendas é um marco mesmo, a metade do ano, Edu. Eu acho que, assim, quando você consegue ter períodos para analisar, então quando você chega na metade, as empresas têm seu resultado anual, então você chegou na metade, você tem metade já do ano para comparar, mas vamos olhar também, o cara que produz feijão, eu não entendo nada de agricultura, mas o cara que produz feijão não quer dizer nada que chegou na metade do ano, porque eu não sei quando que é a safra do feijão, ou deixa de ser o do milho, mas assim, para alguns setores tem, entendeu? Para alguns não, mas a gente tem mania de querer achar marcos, né, dentro do negócio e tudo. Eu acho que o mais importante é a gente... Vamos lá, estamos começando julho. Então vamos pensar, nós somos uma empresa que trabalha... Vamos pegar o exemplo da minha empresa aqui. Nós vendemos então para empresas também. Então em julho, os diretores ou os gestores, provavelmente com as crianças de férias, eles escolhem as suas férias para este período. Então as pessoas decisoras de compras, muitas vezes em alguns setores, podem estar fora. Então você tende a ter uma sazonalidade. Não quer dizer que, gente, no meu mercado também, provavelmente julho pode ser um mês, por causa de um caso específico, melhor do que foi maio, ou melhor do que foi abril, mas não quer dizer que... A sazonalidade, a gente tem que levar ela em conta, mas a gente não pode falar assim, ai meu Deus, olha, dispensa todo mundo, dá férias para todo mundo, porque julho não vende. Não é assim também. Acho que cada caso. Legal. A gente vai voltar mais nessa Exatamente. questão, né, da sazonalidade. Só lembrando, antes de qualquer coisa, você que está nos acompanhando nessa manhã, que a ideia aqui é que você interaja com a gente, mande a sua pergunta aqui pro Edu, ela vai ser respondida ao vivo. Então já vá pensando aí quais são as suas dores de cabeça, as suas dificuldades, sejam elas específicas do seu negócio ou gerais, e manda aqui pra gente pela própria plataforma de transmissão, que a gente passa aqui a pergunta pro Edu e ele responde para você ao vivo, tá? Bom, Edu, como você mesmo diz, né? Então, início de mês, a gente está fazendo esse live no início do mês, porque é o momento de parar, de pensar, entender o que está acontecendo na empresa e na estratégia de vendas. Essa recomendação, ela vale para qualquer situação, ainda que a empresa, o vendedor, ele tenha atingido as suas metas? Sim, claro. Poxa, não é porque você tá lá num avião voando, tá tudo certinho, você vai parar de checar o instrumento para ver o que vai acontecer lá na frente ou que vai... Não tem, vamos falar assim, não é porque você ganhou o jogo passado que você vai para casa descansar, não vai assistir o VT do jogo para ver o que aconteceu.
Eu acho que assim, a venda, o que a gente estava falando um pouquinho antes, né? A venda é consequência, ela não é causa. Para algumas coisas ela é causa, né? Ou seja, ela dispara alguns processos, mas a gente está falando muito mais do operacional. Mas para uma empresa, ela é a consequência de um trabalho bem feito do resto. Que o produto está bem inserido, que o vendedor fez o trabalho, que a oferta está adequada à realidade, ou seja, e aí você tem que analisar essas causas e ver o que deu certo, o que deu errado. Vamos falar assim, comparando os períodos. Então eu vou te dar o meu exemplo aqui, ó. A gente está no começo de julho, ótimo, maravilha. Junho foi um mês bom para a gente, então nós vamos olhar. O que a gente fez em junho? Nós estamos agora no dia 7, ótimo, maravilha, vamos lá. Então vamos olhar. Até o segundo dia útil do mês, cada coordenador de grupo tinha que me enviar um forecast dizendo o que ia vender, comparando com o que fez mês passado. Então vamos lá. Mês passado nós tivemos 600 pedidos, ótimo. Quantas oportunidades de venda nós tínhamos no começo do mês e quantos pedidos nós concretizamos? Perfeito. Vamos comparar? Nós estamos abrindo, então, qual a informação que eu tenho certeza agora? Eu não tenho certeza quantos pedidos eu vou fazer esse mês, mas eu tenho certeza quantas oportunidades de venda eu tenho agora. Está lançado lá, o vendedor sabe quantos clientes ele tem para atender esse mês. Então eu vou lá e vou comparar isso com o mês passado. Olha, legal, então vamos pegar um número de exemplo. Eu tinha 100 oportunidades de venda mês passado, eu fechei 50, maravilha. Nossa, esse mês eu tenho 200. Provavelmente eu vou fechar mais do que 50. Não quer dizer que eu vou fechar 100. Se eu quiser fazer uma análise de Excel, uma análise atuarial lá de número, legal, puxa, eu tenho o dobro de oportunidades, eu vou fechar o dobro de vendas. Posso até achar isso. Posso até olhar o que está acontecendo, talvez aí a gente entra em julho, entendeu? Pô, eu tenho 200 oportunidades, mas o sujeito que assina não está aí. Então, provavelmente eu não vou fechar igual eu fechei em junho, que o sujeito estava. 2, meu vendedor, ele até o dia 7 do mês passado, ou passados 5 dias úteis do mês passado, ele tinha feito tantas vendas, ou tantas propostas enviadas. Vamos comparar? Fez a mesma coisa com esse mês? Ah, mas é porque em junho a gente vendeu mais porque não tinha sazonalidade, porque o sujeito estava aí. Maravilha, vamos lá para o ano passado. Ano passado, em julho, nesse período, o que a gente fez? É importante você, gestor de vendas, você, dono de empresa, você ter o controle disso, você ter o controle da sua atividade comercial. Não é só vender desesperadamente, você tem que saber quantas pessoas entraram na sua loja, você tem que saber qual foi, se você é uma loja de copos, que nem outro dia a gente teve esse exemplo, sabe? Qual é o copo que você mais vende, qual é o valor médio do seu ticket. Se cada cliente entra na sua loja, de cada 10 clientes que entram na sua loja, um compra e a sua venda média é R$1.000, então a cada 10 clientes que entrar na sua loja, provavelmente você vai vender R$1.000. Provavelmente, não quer dizer certeza. E aí você tem que falar, bom, beleza, para eu vender R$100.000, eu tenho que trazer então 1.000 clientes para dentro da minha loja. Então todas essas comparações, eu tenho muito medo daquelas comparações de modelos Excel, onde você fala assim, olha, nos últimos 12 meses o valor médio de venda foi R$1.000. Então significa que nosso ticket médio para cada venda que a gente faz é R$1.000. Mas espera aí, há um ano atrás a venda era 500, agora a venda é 2.000. Quando você faz a comparação, aí você bota tudo no mesmo saco, o que acontece? Você perde aquela fidedignidade do número. Né? Porque o número certo é o de junho. Você tinha uma equipe de venda, você tinha um monte de coisa para junho. Então, eu acho que assim, você não pode fazer aquela história do cavalo de se fechar e só olhar para o mês passado, mas você também não pode confiar naquele número todo do ano passado inteiro, por exemplo, dos últimos 12 meses. Eu acho que aí essa sensibilidade do gestor também é muito importante. Beleza. Então só retomando, quando a gente está buscando essas referências, você usou o exemplo de uma loja. Então você está falando para olhar para trás e entender, por exemplo, quantos clientes entraram na loja. Quantos clientes entraram na loja, quantos pedidos você tirou cada semana. Sim, ou vamos dar um outro exemplo, você, porque tem dois tipos de venda, né? Tem a venda que você vai atrás do cliente e tem a venda que o cliente vem atrás de você, vamos falar. Então vamos pensar, o cliente vem atrás de você porque você fez um trabalho de promoção antes, você divulgou o seu negócio. Então vamos pegar um exemplo de uma loja de roupa, sei lá. Você teve, 500 aberturas de e-mail, porque você mandou, 1 milhão de e-mails e 500 pessoas abriram seus e-mails. Você é uma loja online, por exemplo. Dessas 500 que abriram seus e-mails, 100 responderam seus e-mails. Então você vai pegar esses indicadores e vai falar, legal, poxa, se eu tive 100 pessoas que responderam o meu e-mail,
Este mês eu tive 1000 aberturas de e-mail, ou seja, dobrou a quantidade. Poxa, por que dobrou? Ah, porque você comprou mais base, porque você investiu mais dinheiro na divulgação. Tem os fatores, você tem que descobrir por que dobrou. Mas você vai se pegando, eu costumo dizer de novo, a venda é a consequência desses fatores. Cada mercado sabe exatamente o seu negócio. O agricultor, se ele plantou sei lá quantas sementes por hectare, ele imagina colher uma safra. Se ele aumenta esse número de sementes, ele investiu mais dinheiro em semente, ele investiu mais tempo plantando, mas ele tende a colher mais. E ele controlou esse número. Eu tenho certeza que hoje na agricultura o cara não sai jogando o número de sementes à toa. Ele controla isso. Então é a mesma coisa para qualquer negócio. No caso do meu negócio, é quantas ligações um executivo faz, quantas revendas ele tem junto com ele, fazendo o negócio dele, ou seja, né, canais de distribuição, quantas propostas ele enviou, quantas propostas ele negociou, porque enviar proposta, aí o cara pergunta quanto custa, custa 10. Isso é um nível de negociação. Escuta, dá para pagar como esses 10? Opa, abriu negociação. Então você tem uma proposta de negociação, você tem um outro nível de, vamos falar, um outro passo dentro da venda que te aproxima ao fechamento. Então você tem que ir comparando isso. É muito importante que você, gestor, entenda os indicativos do seu negócio. Se você é uma loja de rua, é quantas pessoas estão entrando e que tipo de trabalho você está fazendo para trazer essas pessoas. Você mudou seu outdoor, você panfletou, você enviou e-mail, você foi com uma bicicletinha lá rodando com o cara com megafone, ou seja, quais são as ações que você toma para gerar isso. Se mês passado você tinha o sujeito da bicicletinha rodando segunda, quarta e sexta, andando na rua anunciando pãozinho quente, esse mês você parou de anunciar? Provavelmente vai ter uma mudança. Ao mesmo tempo, ao contrário, se antes era segunda, quarta e sexta bicicletinha, agora é todo dia, você tem a obrigação de colher um número diferente. Você tinha 3 vendedores, agora você tem 5, você tem a obrigação, você não pode colher o mesmo número de vendas, você tem, sabe, aumentou o teu número de armas, aumentou a tua capacidade de conquista. Você tem que olhar para o passado, mas não ficar preso ali. Não ficar preso, você tem que entender, não adianta. E não adianta ser gestor de vendedor, tem que entender o negócio. Não adianta você só achar que você é o vendedor, sabe? Você está lá com o chicote falando venda, 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 venda. Não. Você tem que entender muito bem seu negócio, entender quais são os indicativos que mostram que o seu negócio está indo bem ou mal e transferir isso para o vendedor. Comparar o desempenho entre vendedores, isso também pode ser adequado? Pode ser interessante, Edu? Sim, mas também, gente, vamos lá. É a mesma coisa que você fala assim, poxa, quantos gols faz um zagueiro versus quantos gols faz um Romário? Cada um na sua especialidade. Você tem vendedor que é muito bom em prospectar e ele tem alguma dificuldade no fechamento, você vai lá e ajuda ele. E você tem os vendedores, os craques, os Romários, que fecham o negócio. Eu acho que sim, você tem que ter uma média e uma média mínima que você espera de um vendedor. Mas o histórico daquele vendedor, o vendedor que está com você há 3 anos, ele vai vender muito mais, ele vai tracionar muito mais do que o vendedor que entrou há 3 meses. Então, sim, comparar vendedor, guardado suas proporções. Você tem o jogador de futebol que corre muito mais vezes um campo do que o outro. Ele é melhor entregador de bola no pé de quem faz gol. Mas não quer dizer que ele não sabe fazer gol. Ele tem obrigação também. Ele está lá na frente, ele tem que fazer gol. Então, sim e não. Eu acho que numa equipe de 100 vendedores, é óbvio que você vai comparar o desempenho de cada um deles. Numa equipe de 3 vendedores, cada um tem o seu jeitão, cada um tem o seu estilo e cada um tem o seu número. E aí é o gestor que compara também isso. Legal. Para você que entrou agora, o nosso tema de hoje é planejamento de vendas. Então, manda sua pergunta aqui para o Edu responder ao vivo sobre quais são as suas dificuldades, as dores de cabeça que você tem nesse começo de mês, na hora de planejar o mês, os períodos que virão a seguir. Edu, da perspectiva do gestor, né? E aí, aqui a gente está falando para vendedor e para gestor, mas assim, da perspectiva do gestor, que perguntas que ele deve fazer, que ele pode fazer aos seus vendedores que complementam essa análise? De repente, aspectos que eventualmente o pipeline não mostre com clareza. Faz sentido? Faz. Eu costumo dizer a primeira pergunta para o vendedor: você sabe por que você trabalha aqui? Você sabe o que você está fazendo aqui? Você sabe por que você está aqui? Qual é o nome da sua profissão? Então, vamos lá, tá fácil. Primeira coisa, o vendedor sabe que está lá para vender. Aquele exemplo que eu já te usei algumas vezes, que tem 2 tipos de vendedor na loja. Tem o vendedor que está lá na frente, doidão, esperando o cliente chegar, e tem aquele vendedor que está lá no fundo, dobrando camisa, para deixar a loja bem arrumadinha, para quando o cliente entrar, ficar mais fácil o cliente escolher. A gente não quer o cara que dobra a camisa, a gente quer o cara que vende. Dobrar a camisa, a gente arruma um estoquista para dobrar a camisa. O vendedor tem que estar lá na frente. Então, acho que a primeira consciência que o vendedor tem que ter é ele entender o negócio. Eu usei essa parábola para dizer que ele tem que entender o negócio. Ele tem que entender qual é a função dele dentro daquele processo de fechamento de venda.
E o gestor tem que fazer as perguntas relativas ao vendedor, que ele, muitas vezes o vendedor não consegue ver com a clareza do negócio que ele não fez o processo da venda como ele precisava e que ele tem que mudar. Então, olha, vamos lá, vamos comparar. Então, é exatamente os indicadores da venda. Vamos lá. Vendedor 1, quantas ligações você fez hoje? Ah, eu fiz 8. Maravilha, vem cá, ó. Normalmente você fazia 20. Está vendo você trabalhando menos? O que está acontecendo? Ou exatamente o contrário. Vendedor, quantas ligações você fez hoje? Eu fiz 20. Putz, antes eu fazia 8. Cara, você está numa vibe, você está numa pegada perfeita. Você vai, esse mês ninguém te segura. É isso aí o trabalho. Segundo, vendedor, eu acabei de implementar isso hoje, agora cedo aqui para o time. Por que você perdeu o negócio? Por que não fechou o negócio? O vendedor é um grande termômetro para o gestor. Se o gestor muitas vezes não está com a mão lá, apesar que na Securisoft todos os meus coordenadores e gestores, meu diretor comercial, meu gerente comercial, meus coordenadores, todos eles têm sua meta de vendas pessoal. Eles estão com a mão na massa ali, sabendo o que está acontecendo. Eles também perdem venda. Mas é muito importante que as perguntas que o coordenador faça para um executivo, ou seja, que o gestor faça para o seu vendedor, demonstre claramente quais são os indicativos que a empresa está se municiando para poder acompanhar o processo da venda. Então vamos lá, vendedor. Quantas propostas foram enviadas? Vendedor, quantos follow-ups você fez? Opa, gente. Oi, gente. Olá, o Edu quebrou foi o mal. Desculpa, é a empolgação. Vendedor, quantos follow-ups você fez? Vendedor, quantas visitas você fez? Ou quantos negócios quantos novos negócios você criou ou imputou no sistema, que é hoje em dia? Não adianta, eu acho que o fatiar que a gente falou lá atrás, ele é igual sempre, ou seja, você fatia o processo da venda, você fatia o tempo que você verifica a venda, e é muito importante que esse vendedor, ele entenda o porquê dessa divisão do processo da venda, o porquê dessa divisão da quantidade de vendas num período, e o gestor, ele tem que fazer, eu estou tentando pegar aqui, eu estou me enrolando um pouquinho, mas para tentar chegar no ponto que é o seguinte, o gestor, ele tem que fazer as perguntas para o vendedor que a empresa precisa se basear para falar o seguinte, este mês mudou para melhor, mudou para pior. Este mês a nossa meta subiu. Se subiu a meta, tem que subir a atividade. O vendedor tem que dar respostas para o seu coordenador de que isso está no prumo que a empresa está esperando. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei. Essa Sim, e tem a questão assim, número é só um número, né? Mas que o vendedor ele pode ajudar a construir essa análise, né, que faz o número ele ser mais do que um número, ele realmente trazer uma visão clara das coisas, né? Sim, eu acho que a primeira coisa é por que perdeu a venda. Porque fechou a venda é simples. Por que você fechou a venda? Porque o cliente gostou do produto. Tá bom, por que você perdeu a venda? Por que a gente perdeu aquele gol? Por que a gente chegou em segundo na corrida? Por que o cliente parou de entrar na loja? E aí você vai analisar todos esses fatos pertinentes, né? No caso da corrida do carro, você vai pegar a telemetria e vai ver que curva que você estava errando, ou por que o jogador tocou menos posse de bola, ou por que o teu cliente sabe, putz, tem uma obra no começo da rua. Vai entrar menos gente mesmo com o carro, tá mais trânsito, vai passar menos gente na porta da loja. Então, não adianta, pegando lá a sua primeira pergunta, Sil, poxa, porque estava tudo bem no mês passado, é só sentar nos louros e colhê-los? Não. Você continua analisando sempre todos os passos que contribuem ao fechamento da venda, à concretização da venda. Legal, Edu. Aproveitando o gancho, parece óbvio, mas é dificuldade de muitos gestores falham na comunicação dos objetivos da empresa e nesse alinhamento com o time, né? Em vendas isso deve ser uma constante também. Então, assim, como que o gestor de vendas ele deve agir, que ações ele deve tomar para garantir que toda a equipe, de fato, esteja alinhada a essas diretrizes traçadas para os próximos períodos? Eu vi uma coisa antiga que existia, assim, que me dá até um arrepio hoje, que é o seguinte, gente, primeiro dia do mês, vamos sentar todo mundo aqui, sento com o gerente, com todos os vendedores, fala, quanto você vai vender? Quanto você vai vender? Ah, tanto, tá bom, você tem que vender tanto, faz aquela reunião, entende o que está acontecendo, beleza. Aí, faltando 3 dias para terminar o mês, 2 dias para terminar o mês, vamos lá, gente, é aquilo que vocês me contaram, o que vocês fizeram? Não é assim. Ou seja, o processo de gerenciar um executivo comercial, ele é gerúndio, ele está acontecendo, não é que ele acontece simplesmente. Você está acompanhando todo dia o que ele está fazendo. Então, eu acho que a primeira coisa é o vendedor, o gerente, chegar e comunicar qualquer mudança imediatamente. Olha, eu tenho uma pastelaria
E hoje de manhã saiu uma notícia dizendo que a Associação Mundial de Saúde falou que tem que comer 8 pastéis por dia porque faz bem para a saúde. Gente, mudou. Pasteleiro, você vendia um pastel, você vai vender 8 agora. Mudou completamente o cenário. Prepare-se. Ó, suas obrigações ficaram mais fáceis, mas elas aumentaram também. O bom gestor não vai falar assim, nossa, então vamos aproveitar esse momento e bater as metas e segurar para o mês que vem. Não, pô, mudou o mercado. Vamos mudar. No meu negócio aconteceu isso parecido. A gente teve uma invasão grande aí de segurança da informação, né? Sequestro de dados, empresas grandes parando. Isso mudou o negócio. A gente teve clientes preocupados, entendeu? Então isso impactou positivamente nas vendas e a gente se preparou para isso, para criar. Agora, exatamente imagina o contrário. A Organização Mundial de Saúde fala, olha, pastel mata. A gente sabe que mata é uma delícia, né? A gente quer comer todo dia, mas assim, um pastel mata muito, não é mata pouco. Não pode mais comer pastel. Alguém vai ter que chegar para o pasteleiro, quer dizer, o pasteleiro vai ter que chegar para a menina que tira o pedido e falar, olha, vai diminuir a quantidade, você tem que mudar. Agora a gente tem que vender pastel sem glúten. Ou seja, as mudanças ocorrem muito rápido. Eu estou dando toda essa enrolada, contando esse monte de casos para dizer o seguinte, você gestor, você tem que estar colado no seu vendedor o dia inteiro. Ele precisa de você. Você detém algumas informações às vezes que o seu vendedor não tem. Ou muitas vezes você é aquele olhar de fora que o vendedor acha que ele está fazendo um baita trabalho e você vai mostrar para ele e falar, cara, você está fazendo menos ligações do que você fazia mês passado. Você não vai colher a mesma coisa, você vai colher menos. Ou aquele cara que incentiva e fala exatamente o contrário. Cara, você está ligando muito, você vai arrebentar esse mês. Mas vamos lá, é julho. Pode ser que o diretor não esteja aí. Então, vamos nos esforçar mais para colher igual. Você precisa fazer isso. Então, acho que as perguntas, é mais do que as perguntas, Silvia, o gestor, ele precisa ser aquele cara que está checando o instrumento o tempo todo com o vendedor. Entendendo o tempo todo qual é o trabalho do vendedor. Aqui, a gente tem forecast todo dia. Quem vende Boeing não precisa ter forecast todo dia. O cara não vende um avião por dia. O cara que vende apartamento, ele não vende um apartamento por dia. Mas ele precisa checar todo dia aqueles indicativos que fazem virar a venda. Ou seja, quantos clientes ele ligou, quantas propostas ele mandou, tudo aquilo que a gente vem falando esse áudio, esses meses aqui de live, para compor o processo da venda. E pelo que você está dizendo, Edu, não é só olhar para dentro da empresa, né? Porque, por exemplo, o exemplo que você deu da venda de software de antivírus, como isso está sendo impactado nos últimos meses em função dos grandes ataques que ocorreram aí pelo mundo. É uma questão de cenário, né? Então, que cenário que a empresa está inserida e quais são as oportunidades ou as ameaças que afetam esse planejamento. Sim, não adianta você simplesmente falar assim, olha, não quero saber o que faz mal, agora que falaram, sei lá, vou dar um exemplo, vai. O ovo era vilão, eu acho que eu lembro que tinha uma história que ovo antes não podia comer ovo, agora pode comer ovo, enfim. Cada hora tem uma comida que não pode comer, é o glúten que faz mal, é o açúcar que faz mal, é o sal que faz mal. A gente até já escreveu uma vez disso, Sil. Se alguma coisa mudou, alguma coisa vai mudar. É sempre assim. Então, os fatores macroeconômicos, essa bagunça que está na nossa política aí, que afeta, às vezes, a capacidade, não adianta fechar os olhos, se fechar igual um cavalinho aqui, e não olhar para o lado e achar que vai continuar vendendo. Se teve um escândalo da carne, o volume de carne tende a baixar. Você vai ter que criar mecanismos para tentar manter o seu volume de vendas. Ao contrário, olha, descobriu-se que a carne de porco é super saudável. Saiu uma matéria no Fantástico falando que a carne de porco é saudável. A gente aumenta o estoque, prepara o time, porque vai vender mais carne de porco na semana seguinte. Então, assim, o mercado, ele faz a gestão de algumas grandes mudanças no ambiente econômico. Não adianta ficar assim. Teve gente que quebra feio. Quando a China começou a ser o gigante, começou a exportar para o Brasil, teve muita empresa que estava dentro daquele cenáriozinho de eu produzo no Brasil, eu faço a qualidade no Brasil, eu cobro quanto eu quiser, e a China veio com uma qualidade que atendia o que o consumidor queria por 1/10 do preço. O que aconteceu? Aqueles grandes conglomerados foram derretendo. Beleza. Gente, a gente está aqui nos últimos minutos do live, mas ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta. Então participe, esse é o momento mesmo de você tirar as suas dúvidas, você vendedor ou gestor que está no momento de planejar aí o mês seguinte, e um mês seguinte que não é nada comum, né? Julho. Edu, volta um pouquinho nessa questão de julho. No caso de um negócio que claramente ele é afetado negativamente pelo mês de férias, como que funciona esse planejamento? Vale falar as festas juninas? Não, né? Tá bom. Acho que não. Vamos lá, gente. Você é uma empresa, sei lá, estamos com férias de escola em julho, então, teoricamente, deve vender menos guache.
Você é uma empresa que vende guache, as crianças estão de férias, as crianças não vão comprar, não vai acabar o guache delas, ninguém vai comprar neste momento. Então não adianta você, vamos lá, você tem um planejamento, você vende, sei lá, 100 guaches por mês. Em julho, você vai vender 5 guaches, 10 guaches. Meu Deus do céu, minhas vendas caíram, eu estou quebrando. Não, você devia ter se planejado para isso porque você sabe que isso acontece. Aí você é uma agência de viagens, aí de repente na primeira semana de julho começa a bombar, você fala, nossa, eu acertei muito a mão na minha divulgação, eu estou rico agora porque está todo mundo me procurando. É o contrário, gente, é porque é férias, está subindo, a sazonalidade da compra do teu produto está subindo. O planejamento não pode, de novo o exemplo do cara, não adianta você se fechar e achar que aquele mês está ruim ou aquele mês está bom, sem levar em conta a sazonalidade. No meu caso e no caso de muitas empresas que trabalham vendendo para a empresa, onde quem assina a compra é um diretor, é um dono da empresa, ele tende a ser impactado porque a decisão vai ser prorrogada para agosto. Você tem um represamento natural de julho para a primeira quinzena de agosto de alguns negócios, porque o sujeito está vendendo. No caso do guache, ou no caso do caderno, ou no caso da canetinha e tudo, você vai ter uma explosão em agosto, em março ou fevereiro, porque você tem o volta às aulas. Então, tudo isso em cada setor tem que fazer. Você tem um sujeito que é uma fazenda que tem, sei lá, de novo, eu não entendo agronegócio, mas você mata o boi 2 vezes por ano. Você não pode. Você fala, nossa, esse mês não entrou um centavo. Claro, esse mês você não matou boi. Não vende boi nesse mês. O boi está magro, o boi vai vender daqui a não sei quantos meses. Então, eu acho que o gestor de vendas tem que levar isso em conta. Eu estou sendo muito óbvio para falar isso, mas assim, por exemplo, a meta da Securisoft de julho é menor do que a de junho. Apesar de ser o segundo semestre, onde historicamente você tem o 40% da venda corporativa no primeiro semestre e 60% no segundo, mas mesmo assim, julho ele é um ponto fora da curva. O diretor está de férias, está lá na Bahia fugindo do frio do sol, foi para Disney, o que seja, e a venda tende a ser um pouquinho mais de dificuldade, tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, acho que o grande lance da sazonalidade é você se preparar com a maior antecedência para ele. Se você vai ter, eu costumo brincar que a maior sazonalidade para o médio e pequeno empreendedor é o 13º. Isso é um negócio de arrebentar, gente, porque a gente está lá acostumado a pagar todo mês aquela conta todo mês. Chega, não adianta falar que todo mundo se prepara e junta aquele um dozeavos e deposita numa continha. As empresas mais organizadas podem até fazer a política de retenção, mas a gente, empreendedor, a gente sabe que no final é o mês da sazonalidade no nosso bolso. A gente tem que pagar um pouquinho mais ali, custa um pouquinho mais para o dono da empresa. Legal, Edu. Agora, vamos tentar colocar isso de uma forma prática. Se quiser usar um exemplo, você tem todas essas informações em mãos, né? De que você olhou para trás, você viu o que aconteceu em relação ao mês anterior, em relação ao mês do ano passado, beleza. Como que você distribui e acomoda essas informações nessas diferentes fatias? Então, olhando para a semana, para o dia, para a semana, para o mês e para o trimestre. Então, vamos lá, exatamente. Depara, comparação. Quantos pedidos eu fechei na primeira semana, nos 5 primeiros dias de junho? Eu fechei, 100 pedidos. Quantos pedidos eu fechei até agora? Eu estou no 5º dia. Fechou 85, tem mais 15 para fechar. Beleza, estamos num caminho muito igual a junho. Poxa, se nós estamos com julho muito igual a julho, vamos comemorar e vamos entender por que está acontecendo. Então volta lá atrás, quantas propostas nós enviamos em junho, quantas propostas nós enviamos em maio. Compara. Poxa, em junho a gente mandou muito mais propostas do que em maio. Legal. Então significa, e como demora um mês para fechar meu negócio, então significa que julho a gente deve ter um índice de fechamento maior do que junho. Mas ao mesmo tempo ele vai ser atrapalhado pela sazonalidade. Voltamos naquele ponto. Ao contrário, nós estamos com um mês, um mês de porcaria, um mês de merda, não vendemos, vendemos 100 pedidos nos primeiros 5 dias, vendemos 10 pedidos agora. Caramba, o que está acontecendo? Vamos lá. A gente, na segunda quinzena de junho, a gente estava tão atarefado fechando os negócios que a gente esqueceu de mandar as propostas. Tem um monte de proposta represada que o cliente está esperando. Então vamos entender, manda aquele monte de proposta, negocia e já se prepara. Você vai ter que fazer uma atividade diferente. Você perdeu 5 dias, você perdeu 90 pedidos, você tem que recuperar esses 90 pedidos e dividir eles no mês. Ou então, você vendedor. Até o dia 5 do mês, até o 5º dia útil do mês passado eu tinha vendido 10 mil reais. Esse mês eu vendi 40 mil reais. Legal. Você vai fazer super meta, você vai entender. Agora entende por que você vendeu esses 40 mil reais. Porque tive aquele pedido de governo super grandão que entrou, ou tinha aquele cliente que eu estava trabalhando há 6 meses, foi um pedido de 40 mil reais.
Não quer dizer então que sua vida facilitou, acabou sua... Não, você colheu um pedido que você veio trabalhando há 6 meses. Então é ponto fora da curva. Elimina o ponto fora da curva, cuidado para não se empolgar com isso e analisa de novo. Fala, putz, eu tinha que ter fechado 10 pedidos, eu fechei um pedido, eu estou com uma preocupação. Então, o tempo todo, Silvia e pessoal que está me ouvindo, é comparação da semana, do mês, do trimestre, do semestre. Quanto mais você puder comparar a tua atividade com o que aconteceu, você vai sempre encontrar respostas. Sempre você vai entender o que vai acontecer aquele mês parecido com o que aconteceu no mês anterior. Ah, então se no mês anterior eu enviei 1000 propostas e eu fechei 200, provavelmente no mês passado você enviou 2000, você provavelmente vai fechar 400. Ou você tem pelo menos a oportunidade de fazer isso. Então, eu acho que é muito difícil num cenário de vendas, sem eu entender da empresa, até porque eu não me julgo um consultor de empresas, eu sou um vendedor, eu consegui falar para ele, olha, a receita mágica está aqui. Eu acho que a receita mágica, só que eu posso te falar, gestor e vendedor, vendas, a venda é uma consequência. E aí você tem que olhar tudo que é a causa que traz essa consequência, e aí sim você compara isso com os períodos, mês, trimestre, ano, e chega nesse número. Cuidado com os prazos muito longos, gente. Comparar no ano, tem muita coisa, é muita água que passa embaixo da ponte por um ano. Legal, você pode comparar um ano de vendas com outro ano de vendas, mas não pega o resultado de um mês e puxa ele, tenta encaixar ele nas informações de um ano. Você pode se ferrar com isso. Perfeito, Edu. Boa mensagem aí para concluir. Bom, pessoal, a gente vai encerrando esse live, então. Você quer deixar alguma mensagem final, Edu? Gente, eu acho que assim, trabalhar com uma obrigação de vendas, é isso que nós fazemos, né? Ou seja, um pipeline, um forecast, uma previsão, é uma obrigação de vendas. Eu costumo dar esse exemplo que é a mesma coisa dirigindo numa estrada. Você tem um mapa que te diz onde, você tem um destino, né? Esse destino que te diz onde chegar. Aí você tem o caminho que você vai chegar. Mas você não pode ignorar o que passou para trás. Então você vai olhar e você vai checar o espelho. Você tem que checar o espelho para ver o que aconteceu lá atrás. E é exatamente isso quando eu digo, você não pode só atacar quando você está vendendo, você tem que olhar e checar no espelho o que aconteceu nos outros meses, para te guiar mais fácil, para te guiar melhor. A corrida de carro, você tem sempre depois a telemetria ou alguma coisa que vai te dizer quanto gastou de pneu, quanto gastou de combustível, qual curva você fez mais rápido, qual curva você fez mais devagar. É isso que te dá aquele resultado lá no finalzinho quando a gente vê a Fórmula 1, aquele vírgulazinha de segundo ou vírgulazinha de tempo, porque é ali que você vai entender, eu fui mais rápido nessa volta, porque aquela curva eu não encostei o pneu naquele lugar que estava sujo. É a mesma coisa com vendas, você tem que entender o seu processo, entender o porquê que aquele resultado aconteceu. Tá? É começo de mês, é julho, para quem vende não tem férias, fala, é mês de férias, meu. Nós escolhemos uma profissão mais legal do mundo, porque a gente ganha dinheiro fazendo isso, a gente ganha projeção, a gente é feliz vendendo, agora não tem alívio. Aqui a gente brinca na Securisoft que vendedor virou o mês, legal, fez a meta, parabéns, ganhou vale 30, tem 30 dias de emprego. Boa, Edu. Bom, para você que fez companhia pra gente aqui nessa manhã, obrigada aí pela sua participação. César, você que escreveu elogiando a transmissão, obrigada a você por ter acompanhado. E só antes de encerrar, gente, tem uma novidade que é a seguinte: todo mês a gente faz a transmissão ao vivo com o Edu, essa entrevista. O próximo live do comecinho de agosto, quem vai escolher o tema dele é você. Então, a partir de já, a votação está aberta, a gente vai colocar as opções de temas aqui na fanpage do consultório de vendas, e só para você saber, a gente tem 3 opções abertas aí à votação, né, Edu? Então, o primeiro tema, que é voltado à liderança, admirado e temido, como ser um líder de vendas. O segundo tema, novo no time, como contratar vendedores e alinhar as expectativas. E o terceiro tema, que é pipeline, uma visão prática sobre os processos por trás da venda. Aquela história, né, do que é, onde se encontra, como se reproduz, né? Exatamente. Pipeline quer dizer funil, né? Exatamente onde vai afunilando aqui. O cara entra na loja aqui, pergunta que cor de camisa tem aqui, pergunta qual o tamanho dele, pede para experimentar, pergunta como paga e compra. Processo. É assim.
Perfeito. Então é isso, gente. Vocês podem voltar a partir de já, aqui na própria janela da transmissão ou nas mensagens que a gente vai deixar aí ao longo das próximas semanas. Participe, porque esse é o momento que é feito para você, né? Para você tirar suas dúvidas e aproveitar a presença de um especialista em vendas para esclarecer algumas questões cruciais aí do seu dia a dia. Para isso, se você ainda não curtiu, não se esqueça de curtir a fanpage do consultório, curtindo que você vai receber as mensagens, as notificações de quando a gente tem conteúdo novo na página. Semana que vem, inclusive, entra um artigo, um texto inédito no blog Consultório de Vendas que está imperdível. Então é isso, curta aqui a página. O Edu também está no LinkedIn, no perfil pessoal dele, Eduardo Dantona. E o próprio blog, www.consultoriodevendas.com.br. É isso, gente. Bom fim de semana aí pra vocês e até a próxima. Obrigado, gente. Valeu. Fazer um jabazinho. Mandar um beijo pra minha esposa que tá me assistindo aqui, ó. Oi. Tchau, gente. Obrigado. Valeu.